mais de 125 anos de história e dono da maior torcida do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo é um ícone do futebol. E, ao longo das décadas, teve alguns dos maiores lendários craques, não só do Brasil, mas sim também do mundo. Então nesse vídeo aqui eu escolhi 11 jogadores para um time dos sonhos do Flamengo. Então antes de começar o vídeo eu espero que você deixe seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece de compartilhar esse vídeo aqui também, fechou? Vale lembrar também que os jogadores aqui que eu escolhi eu posso ter esquecido de alguns, tá? Então se eu esquecer, coloca aí nos comentários, beleza? Para começar nossa lista aqui, vamos começar pelo goleiro, vamos começar pelo Júlio César. Sim, eu escolhi o Júlio César, tá? Muito pelo fato da história que ele tem no futebol, tá? Ele encerrou a carreira dele no Flamengo em 2018. Ele fez acho que 2 partidinhas, foi muito rapidinho, tá? Ele fez poucas partidas na sua volta ao Flamengo. Porém, eu vou colocar ele como goleiro aqui nesse time dos sonhos do Flamengo, tá? Pelo fato dele ter construído uma história muito bonita no futebol, né? Jogou muito na Inter e foi um goleiraço, né? Tem a galera que critica até, mas querendo ou não, o Júlio César foi um baita de um goleiro, né? Então a gente não pode deixar ele de fora, então eu vou colocar ele aqui de goleiro nos nossos times dos sonhos do Flamengo, beleza? Agora na lateral direita vamos falar de um craque aí que a gente não pode deixar de falar também, que é o Rodinei. Não, mentira, tô zoando, não é Rodinei não. Rodinei foi foda, velho. Agora falando sério. Bom, agora vamos falar de um lateral direito que a gente não pode esquecer. Tô falando do Leandro, isso mesmo. Agora que é da antiga aí vai lembrar. E quem é novo aí não sei se vai lembrar muito. Mas, cara, o Leandro, cara, ele construiu uma história muito linda com o Flamengo, tá? Ele fez 415 jogos pelo Flamengo. Conquistou 8 vezes a Taça Guanabara, 4 vezes a Taça Rio, 5 vezes o Campeonato Carioca, 4 vezes o Campeonato Brasileiro, e uma Libertadores e um Mundial. Ele fez parte daquele time com o Zico, tá? Então foi uma história muito bonita que ele construiu no Flamengo, tá? Muita gente considera ele como o maior lateral direito da história do Flamengo, muito pelo fato dele ter feito dupla com o Maestro Júnior na lateral esquerda, tá? Então eu vou colocar ele na nossa lateral direita aqui do time dos sonhos do Flamengo, beleza? Bom, agora vamos puxar pra zaga aqui. Vamos falar do primeiro zagueiro, vou falar do Moser, beleza? O Moser que ficou aí na equipe da Gávea de 1980 até 1986, aonde ele conquistou muitos títulos importantes, entre eles o Carioca, a Libertadores, o Mundial, o Brasileiro e etc. Mano, o Moser, cara, muita gente considera ele como um dos maiores zagueiros também da história do Flamengo, tá? Se não o maior, pelo fato também dele estar naquele Mundial, quando o Flamengo foi campeão em cima do Liverpool. E pelo Flamengo, rapaziada, ele soma nada menos e nada mais do que 292 partidas e 21 gols, tá? Com a camisa rubro-negra. Vale lembrar também que o Moser, ele foi para a Copa do Mundo, tá? Ele jogou na seleção de 1983 até 94, tá? Então, com certeza, a gente tem que botar o Moser nesse time dos sonhos do Flamengo aqui, fechou? Agora, nosso outro zagueiro, eu vou colocar o Aldair, beleza? O Aldair, ele que vestiu a camisa do Flamengo em 1985 e parou em 1989 quando decidiu seguir para Portugal. Pelo Flamengo, rapaziada, ele soma aí 185 jogos e 11 gols, tá? Ele é muito importante também, tá? Pelo fato daqueles títulos e dele tá jogando naquele time do Zico, tá? Ele tava ao lado do Zico, do Leandro. Então, eu vou colocar ele aqui também, tá? Ele ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Taça União em 1987 também. Então, eu vou colocar ele do lado do Moser aqui pra nossa zaga, beleza? Mano, que zaga, hein, velho? Moser e Aldair, que é isso, hein? Agora, de lateral esquerda, a gente não pode deixar de mencionar aqui nada mais que o Maestro Júnior. Mano, o Júnior simplesmente fez muita história com o Flamengo, tá? Ao todo, pra vocês terem uma ideia, ele jogou nada menos e nada mais que 876 partidas no Flamengo, tá? A primeira passagem dele durou cerca de 10 anos, fechou? Aonde ele conseguiu ganhar aquele Mundial com o Zico e depois ele retornou em 1979, beleza? E ao todo foram 876 partidas pelo clube do Flamengo aí, tá? Ele conquistou nada mais que a Libertadores, Mundial, Brasileiro, Copa do Brasil e foi 7 vezes campeão carioca. Ele é considerado o maior lateral esquerdo da história do Mengão por muitos aí, tá?
E vale lembrar que nessas 876 partidas ele marcou 77 gols, tá? Então, mesmo ele sendo lateral esquerdo, ele fez aí, quase se aproximou dos 100 gols aí, fazendo 77 gols, né? Bom, agora para jogar de volante eu vou colocar o Andrade, beleza? Bom, o Andrade que jogou aí por 10 anos com a camisa do Flamengo, tá? Jogou de 1977 até 1987, tá? Nesse meio tempo ele jogou nada menos e nada mais que 566 jogos pelo rubro-negro, beleza? Ele soma 28 gols e tem aí 329 vitórias. Mano, ou seja, cara, o cara é muito ídolo, tá? Ele ganhou títulos importantes, tá? Tava naquele Mundial de 81. Então, sério, eu vou colocar ele aqui também, o Andrade, tá? Porque a galera também fala que ele foi um dos maiores volantes, tá? Eu ia até pensar em colocar o Gerson, mas não, cara. Eu acho que o Andrade foi maior. Então eu vou botar ele pra volante aqui, beleza? Agora de meia, vamos falar aqui do primeiro meia. Eu vou colocar o Petkovic, tá? Vocês podem até me criticar aqui, mas eu vou colocar ele, tá? Bom, eu vou colocar o Petkovic, cara, pelo fato dele ter sido aquele jogador muito bom que ele foi, tá? Batia a falta muito bem, tá? Ele até fez um golaço contra o Vasco, se eu não tô enganado, em 2001, tá? E, mano, pelo Flamengo ele soma 196 jogos, tá? E marcou 57 gols, sendo 15 de falta, 14 de pênalti e 4 gols olímpico, mano. Pra quem não sabe o que é gol olímpico, é nada mais que gol de escanteio, mano. Então, assim, o cara jogava demais, né? Ele conquistou 4 títulos, tá, pelo Flamengo, sendo deles o Campeonato Carioca de 2000 e 2001, o Campeonato Brasileiro de 2009 e a Copa dos Campeões de 2001. Pra ser nosso outro meia aqui, não tem como deixar de falar do Zico, mano. O Zico que, acho que na minha opinião, tá, é o maior ídolo da história do Flamengo, tá? Muito pelo fato dele ter sido o principal personagem daquele Mundial de 81, tá? Onde o Flamengo venceu por 3-0, tá? Então vou colocar o Zico aqui, beleza? Bom, os números do Zico, cara, é simplesmente fenomenal. Ele jogou cerca de 730 partidas pelo Flamengo, tá? E fez 508 gols, tá? O maior artilheiro da história do Flamengo, mano. Então, sério, não tem como não colocar o Zico aqui, tá? Ele ganhou vários títulos pelo Flamengo, tá, mano? Se eu ficar falando aqui, principalmente dos títulos estaduais, eu vou ficar aqui até amanhã, tá? Enfim, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Campeonato da Libertadores aí, ganhou o Mundial, igual eu falei. Então, acho que, sem dúvidas, é o maior ídolo da história do Flamengo, tá? Então eu vou colocar ele de meia aqui, fechou? Agora vamos pela parte que acho que vocês mais querem ver aí, que é o ataque, né, mano? É aqueles caras que realmente, quando você precisa de gol, pode chamar eles, que eles vão estar lá. Vamos começar então pelo... vocês podem me criticar aí, tá? Mas eu vou colocar, mano, o Gabriel Barbosa, assim, vou colocar o Gabigol. Mano, querendo ou não, o Gabigol pode ter aquele jeito marrento dele. Ele pode não estar vivendo acho que a pior temporada dele pelo Flamengo. Mas mesmo assim, mano, o Gabriel, tudo que o Gabigol já fez pelo Flamengo, tá? Principalmente naquele ano de 2019, onde ele conseguiu o bicampeonato pro Flamengo, tá? A gente tem que colocar o Gabigol, sim, na história do Flamengo. Bom, os números do Gabigol são, cara, impressionantes pelo Flamengo, tá? Atualmente, quando eu tô gravando esse vídeo, ele marcou aí cerca de 124 gols em 188 partidas, desde a sua chegada em 2019. Vai lembrar que ele já venceu diversos títulos aí, tá, mano? Campeonato Carioca, Brasileirão, Libertadores, Supercopa, enfim, são vários títulos que ele já venceu pelo Flamengo, tá? Vai lembrar também que ele já fez aí 33 assistências em sua conta pelo Flamengo. Agora vamos pelo segundo atacante, tá? Nada menos nada mais que o Adriano Imperador, mano. Bom, acho que geral deve conhecer o Adriano aí, tá? O Adriano somou 2 passagens pelo Flamengo, tá? Onde ele marcou 92 jogos e fez 46 gols aí, tá? Bom, a gente tem que lembrar do Adriano muito pelo fato dele ter sido fundamental naquela conquista do Brasileirão de 2009, tá? Quando a equipe deixou a luta contra o rebaixamento na penúltima rodada, tá? Vai lembrar, tá, que essas 2 passagens dele, a primeira foi de 2000 e 2001, tá? E a outra foi de 2009 a 2010. Agora, pra fechar nossa lista aqui, vamos falar de um cara que, assim, é um dos principais nomes do futebol aí, mundial, né? Que é nada menos nada mais que o baixinho Romário, isso mesmo. Bom, o Romário, apesar de ele ter sido muito polêmico em toda a sua passagem aí, né, pelo futebol e tal, aquela treta com ele de mundo, enfim,
Mas a gente não pode deixar de falar do que o Romário fez pelo Flamengo, tá? O Romário disputou 240 partidas e fez nada menos nada mais que 204 gols. Mano, é muita coisa, né, velho? Pra falar a verdade, é muita coisa. Em questão de título, ele não venceu muitos pelo Flamengo, tá? Títulos, assim, de muita expressão. Mas ele venceu o Carioca de 1996 e 1999 e venceu a Mercosul de 1999 também, tá, mano? Bom, o Romário que teve passagem pelo PSV, Barcelona, Vasco, Flamengo e etc, tá? Não tem como a gente não deixar o Romário... Não tem como a gente deixar o Romário de fora, né? Porque, mano, o Romário foi simplesmente um dos maiores... um dos maiores, tá no top 10 aí, dos maiores do Brasil aí, da história de jogadores do Brasil, né? Bom, agora pra fechar de treinador, eu vou botar o Jorge Jesus, beleza? Bom, vocês podem me criticar aí, falar, mas o Jorge Jesus foi ingrato com o Flamengo. Sim, mano, mas por tudo que ele fez com o Flamengo e tal, não tem como a gente não deixar o Jorge Jesus aqui de fora, né, mano? Bom, ele fez aí 57 jogos no comando da equipe, tá? 43 vitórias, 10 empates e apenas... Sabe quantas derrotas, irmão? 4 derrotas apenas em 57 jogos, mano. Bom, ele foi aí um dos principais peças aí para a Libertadores de 2019, né? Onde, cara, aquela virada do Flamengo em cima do River Plate, faltando acho que 5 minutos, 3, 4 minutos, enfim. Foi simplesmente fenomenal, né, mano? Então eu vou colocar o Jorge Jesus aqui, tá? Pelo fato de ele ter conquistado o Carioca também, ter conquistado o Brasileirão em 2019, tá? E o jeito que o Flamengo jogava era muito legal de se ver, né, mano? Enfim, um time muito arrumado, vencendo títulos. Então eu vou colocar o Jorge Jesus aqui nos times clássicos do Flamengo. Bom, então o nosso time clássico do Flamengo aqui ficou assim, ó. No gol, Júlio César, tá? Na lateral direita a gente vai de Leandro. Na zaga eu vou colocar o Moser e o Aldair. De lateral esquerdo eu coloquei o Maestro Júnior. De volante o Andrade. De meia eu coloquei Zico e Petkovic. E no ataque, Adriano Imperador, Romário e Gabigol. E o técnico Jorge Jesus, tá? Vai lembrar que a gente tá usando a formação 4-3-3, beleza? Então, mano, fala aí, cara. Será que esse time aí venceria a Libertadores, o Mundial esse ano? Bota nos comentários aí, tá? Que eu vou ler. E aí a gente pode trocar uma ideia também, fechou? Me falem outros times pra gente poder colocar aqui no canal, tá? A gente vai fazer mais vídeos desse tipo de times lendários, tá? Então me fala qual time você quer. Você quer São Paulo, você quer Palmeiras, você quer Santos, você quer Corinthians, você quer, sei lá, Fluminense, enfim, me fala nos comentários aí, fechou? Bom, família, eu vou ficar no vídeo por aqui. Um beijão, valeu, falou e tchau, pessoal!